Olá, eu sou Fábio, cirurgião bariátrico, e hoje vamos falar tudo sobre o porquê usar Whey Protein. Doutora Patrícia, hoje vamos falar então sobre esse suplemento fantástico. Na verdade, é um dos suplementos hoje mais estudados, né? Se você for coloca ali Whey no Google, ele vai ali trazer para você os benefícios de ganho de massa muscular, os benefícios para emagrecimento, os benefícios para você atingir, né, aquele corpo ideal. Mas não é só isso, né? A gente tem aqui inúmeros benefícios que o consumo do whey traz para o nosso organismo. E aí a gente vai dividir um pouquinho aqui desses benefícios que hoje a gente nem se fala, a gente nem menciona, né? Mas praticamos e consumimos, né? E buscamos esses benefícios que o whey traz. É porque a maioria das pessoas acham, né, que o consumo de whey está somente relacionado à hipertrofia, a ganho de massa muscular. E não é isso, eu duvido que você que assistir esse episódio até o final não vai acabar e vai entrar lá e vai comprar um pote de whey. Vai começar todo dia. Vai começar a tomar todo dia, porque são muitos benefícios. Eu fiquei espantado fazendo a revisão que a gente faz sempre antes de cada episódio. Realmente eu fiquei muito espantado com a quantidade de benefícios que o uso de whey traz para a vida da gente. Verdade. Mas, doutora, vamos começar a esclarecer. Vamos, bem básico mesmo, para que o nosso seguidor possa entender direito. O que é esse tal de whey protein que todo mundo fala, que todo mundo estuda, que todo mundo usa, muita gente usa, né? Que todo mundo que está na academia acha que precisa usar. Que precisa usar, realmente precisa usar. Até o final a gente vai dizer se sim ou não. Explique pra gente o que é esse whey que tanto falado, tanto estudado nos dias atuais. É verdade, ele é muito estudado. Hoje, para você ter uma ideia, a gente tem mais de 10 mil artigos no PubMed lá, somente sobre o Whey Protein. Né? Então, o quanto realmente hoje é um suplemento muito estudado. E o que ele é? Né? Na verdade, ele é uma proteína derivada do soro do leite. Então, no processo onde se faz para trabalhar a parte da criação, na verdade, da produção do queijo, 80% dessa produção é caseína e 20% é whey protein. Então ela é uma das proteínas do leite. Uma das proteínas do leite. Quando nós tomamos aquele leite da vaca lá, que é um leite saudável, nutritivo, sim. Ele tem principalmente dois tipos de proteína, caseína e whey. Sim. Sendo que 80% é caseína e 20% essa caseína que é para utilizar para poder fazer a coalhada, o queijo, essa outra parte aí. Sim. E o whey protein é um tipo de proteína que quando a gente trabalha que se cria ela através de isolado, algumas coisas que a gente vai comunicar daqui a pouco. A gente tem 3 tipos de whey, né? Então a gente vai comentar daqui a pouco. Então, a partir de 1960, né? Foi aí na década de 60, que no momento dessa produção do queijo, quando eles separavam aqui esses 80% da caseína, esses 20% restante era o whey protein. Olha que interessante. Né? E aí você vê... E na época nem se estudava tanto, nem sabia tanto benefício, né? Nem tantos os benefícios, né, que nós temos hoje com o whey protein. E qual é a diferença do whey para caseína? Por que eu não uso a caseína? Por que a caseína, que é 80% do leite, ela não é tão estudada? Ou se é estudada, qual a diferença de uma para outra? Tá. Nós temos, na verdade, diferenças bem realmente definidas, porque quando você consome a caseína, a primeira coisa, ela é um produto, na verdade, ela é uma substância muito alérgica, né? Então, é mais fácil você desenvolver alergia, ter alergia ali à caseína. Segundo ponto, a caseína, ela coagula, né? Ela talha dentro do estômago em meio ácido. É coalhada, né? É coalhada, né? Então ela vai talhar ali, ela vai coagular ali. Então trazendo ali um mal-estar, como eu falei pra você, trazendo mais processo alérgico, né? E a metabolização dela é lenta. Então isso vai demorar a metabolização. Né? Então, é uma diferença. Já o whey protein, ele não coagula, né? Ele não talha em meio ácido, por conta que o estômago tem ali o pH ácido, né? Menor ali do que 6, né? 5, 6, né? 5, 4, né? Então, o pH do estômago, ele é ácido. Então, o whey protein, ele não coagula. Quando ele entra, ele tem uma absorção mais rápida. Com isso, aí vai favorecer realmente a síntese muscular. O anabolismo, né? A proteína chega na corrente sanguínea mais rápida do que
quando utiliza a caseína. Sim. E para os meus pacientes bariátricos, caseína nem no sonho, né? O paciente tem um estômagozinho bem pequeno. Pequenininho, coagulação ali, vai né? Vai entrar em coagulação, ele pode realmente se sentir muito afrontado. Pode ter sentido mais gases, pode sentir ali, né, uma maior náusea, né? Então ali realmente não vai ser, não é o alimento mais indicado para o paciente pós-bariátrico. Pós-operatório bariátrico, perfeito. Mas eu acho que para ficar bem claro, a gente precisa dar um passo um pouquinho atrás. A gente tá falando de proteína, whey, caseína, proteína e tal. Vamos explicar para os nossos ouvintes aqui o que é uma proteína. Tá. Então, uma proteína, na verdade, ela é uma macromolécula, né? Que ela vai, vamos colocar aqui de forma prática. Eles são os tijolos que vai se formar uma casa. Numa construção, numa parede, a proteína é esse tijolo. Então, a proteína são macromoléculas derivadas que elas vêm de uma derivação de uma proteína menorzinha, na verdade, de uma molécula menorzinha, que são os aminoácidos. Então, o nosso corpo, ele precisa dos aminoácidos, ele produz os aminoácidos não essenciais, que são o número de 11, e também nós precisamos de aminoácidos essenciais, que o nosso corpo não produz, nós precisamos consumir através da alimentação. Esses são 9, ao todo são 20 aminoácidos. E nesse whey que nós tantos falamos aqui, esse whey, ele contém esses 20 aminoácidos, tanto os essenciais, que são esses 9, como os não essenciais que o nosso corpo produz, que são esses 11. Então, nós precisamos consumir não só o whey, né, mas nós precisamos consumir proteína, porque essa proteína ela vai estar envolvida em vários processos. Ela vai estar envolvida, sim, no processo de construção de massa muscular, ela vai estar envolvida no processo de construção de enzimas, de hormônios, da parte de nutrientes para a parte da pele, cabelo, unha, a parte de neurotransmissores. Então, ela vai estar envolvida, esses peptídeos, esses aminoácidos, essas proteínas, dentro de todos esses processos que participam da construção do nosso corpo. Então, nós precisamos da proteína para tudo. Precisamos da proteína para tudo. E o whey, que é a proteína isolada do leite, do soro do leite, né? Ele possui todos os 20 aminoácidos que o nosso corpo necessita. Então, teoricamente, não que isso precisa acontecer, se eu consumisse somente whey, eu estaria consumindo todos os aminoácidos que eu preciso. Sim, com certeza. Mas a gente tem que lembrar uma coisa. Quando a gente traz aqui o whey protein, é por conta que você muitas vezes, às vezes, você não sabe o que comer, né? O que comer, qual proteína comer, ou durante um dia a dia corrido você não consegue bater sua meta de proteína. E a gente queria fazer uma pausa aqui para a gente lembrar o seguinte: quantos ovos, uma média, tá? Uma porção de whey protein aí, digamos que tenha 20 gramas de proteína líquida. Aí a gente vai trazer aqui, como é que eu faço para atingir 20 gramas de proteína líquida? Para a gente atingir uma média de 20 gramas de proteína líquida, eu preciso comer uma média de mais ou menos 4 ovos. Porque um ovo tem 6,7 gramas de proteína líquida. 100 gramas de peito de frango tem 29,9 gramas de proteína líquida. Então, muitas vezes, uma pessoa que toma um café da manhã, só o pão, e o leite e o café, e aí come mais 100 gramas de proteína no almoço, não come nenhuma proteína no lanche, come mais 100 gramas, 200 gramas no jantar. Essa pessoa, praticamente, dependendo do peso dela, da atividade física que ela pratica, ela não consegue bater a meta de proteína dela. Vai estar insuficiente. Mas só eu tô com um assunto interessante do leite, né? Uhum. E essa correspondência, eu não conseguiria bater essa meta só tomando leite? Não. Porque se o leite... Olha o meu raciocínio. Se o whey é da proteína do soro do leite, e além da proteína do soro do leite, que é o whey, eu tenho a caseína, por que eu não consigo chegar na minha meta depois só tomando leite? Porque o leite mesmo, ele tem 3 a 4% somente de whey. Se nós formos colocar de proteína. Isso, então precisaria de uma quantidade gigantesca de leite para poder chegar em 20 gramas de proteína. E aí a gente vai para mais uma coisinha, né? Aí a gente tá falando do leite da vaca ou do leite aquele leite da caixinha que tá lá no supermercado? Nós estamos falando do leite da vaca. A gente tá falando do leite da vaca, hein, pessoal? A gente não tá falando do leite da caixinha. O leite da caixinha é totalmente diferente, é um leite pasteurizado, inflamatório, que nós comentamos no episódio
em alguns episódios aí Isso anteriores mesmo. aí sobre esse assunto. Isso mesmo. Perfeito. Então, o interessante é que quando eu concentro, eu tenho uma quantidade infinitamente maior da proteína líquida que a gente chama. Da proteína líquida que a gente chama. Então, a gente precisa lembrar que é importante, quando a gente está falando em relação à saúde, isso não tem nada a ver com peso. É muito além disso. Isso é além do peso. Sim. Porque peso, você ter aquele corpo que você deseja, você vestir aquela roupa, isso é consequência. Nós estamos falando aqui de saúde. Saúde. Então, você precisa consumir uma quantidade de proteína adequada por dia, sendo ela tanto diretamente do alimento, ou se você não tiver condições por conta de um dia corrido, não consegue sair para almoçar, ou não consegue lá no onde você está próximo, não tinha uma comida nesse dia adequada, ou muitas vezes você tá com muita pressa, não consegue preparar. Pula uma refeição, mas se você tiver ali do ladinho ali uma porção de whey, você já bateu suas 20 gramas, suas 30 gramas de proteína a dia. Certo. Já que a senhora está falando, só para que fique claro aqui, qual é a média de proteína líquida, né, que uma pessoa precisa consumir por dia? A gente trabalha aí quando a gente fala por peso, né? A gente não pode implementar ou fichar como uma regra. Querer que a mesma dose de uma pessoa pra com mim, seu peso é para você ou para uma outra pessoa. Ou então, depende da atividade também que a pessoa faz. Também depende da atividade física, eu já ia falar para você, depende da atividade física. Então, mais ou menos a gente tem que pegar aí 1,6 gramas por quilo de peso. Então, 1,6 gramas vezes o peso da pessoa é a quantidade de proteína líquida que ela precisa consumir por dia. Perfeito. Tá? Então, digamos que uma pessoa está iniciando, não tem nenhuma... Por isso que ela precisa realmente de uma avaliação para avaliar sua função renal, para avaliar sua função hepática, né? É interessante. Vamos pegar o meu exemplo como exemplo, só para poder ficar claro. Tudo bem. Eu peso 100 quilos. Sim. Quanto de proteína eu deveria consumir por essa média? Você não tá... Vamos exemplificar você que pesa 100 quilos, né? Que tem 1,81, tá? E aí você tá iniciando atividade física, já fez uma avaliação, não tem nenhuma alteração da parte renal, nem da parte... Tudo ok. Tô apto. Então vamos iniciar aí com 1,6. A gente poderia colocar mais, mas vamos colocar aqui 1,6 gramas de proteína líquida por quilo de peso. Então, 1,6 vezes 100, 160. Isso, aí eu queria chegar exatamente nesse ponto. Isso corresponderia a quantos ovos? Vamos lá fazer a conta? Vamos. Vou colocar aí 160, porque eu tô sem celular. 160 dividido por 6,7. 160 dividido... Cada ovo tem 6,7 média. 6,7, 6,7 dividido por 6,7. 23,88 ovos. 24, né? Porque vai 24 ovos por dia. Para você bater a sua meta de proteína. Se eu fosse consumir só ovo. Só consumir ovo, né? Digamos que você vai fazer mais ou menos 3 vezes atividade física na semana. Ainda tá baixo, tá? Eu tô colocando só pra justamente a gente coloca... Vai tá um paciente que tá... Uma pessoa que tá iniciando, sim, né? uma pessoa que tá iniciando, que não tem uma eu não vi nada de... Eu não vi nada de percentual, nada. A gente exemplificou aqui só pra poder ficar claro. De forma clara, tá, pessoal? Mas só pra você ter uma noção de como é que é. Isso. Que não é como se você tirasse uma dieta do Google, tá? Não, e porque as pessoas também precisam entender bem esse conceito de proteína líquida. Sim. Proteína líquida é quando você extrai os outros componentes. Você vai pegar um ovo que pesa 30 gramas. Quando você tira gordura, você tira toda a parte o líquido, você tira tudo do ovo e fica só proteína, isso é o que a gente chama de proteína líquida, que corresponde a 6,8 gramas de proteína num ovo. Isso. Em 100 gramas de peito de frango, que é uma carne magra, 29,9. dá uma média de 29 gramas de proteína. Vou fazer essa conta aqui rapidinho para ficar um negócio bem certinho, né? 160 dividido por 29, né? Daria 5,5 porções de 100 gramas, 550 gramas, mais ou menos 550 a 600 gramas. 600 gramas de peito de frango por dia. Eu como. Eu sou glutão, eu como. Não como na refeição só, mas eu como. Mas é importante a gente ter essa definição, porque a maioria das pessoas realmente não entendem essa diferença
entre proteína líquida, proteína... Acho que proteína líquida acaba sendo whey, né? Porque você chacoalha ele ali, é um líquido, proteína líquida. Sim. E a porção de whey, né? Geralmente nos potes vem escrito atrás quanto... E aquilo ali já é de proteína líquida que cada whey tem, aí né? a gente tem que entender o seguinte, que no pote de whey, você não se atenta muito àquela porção, àquela quantidade de proteína na frente. Aquilo ali é para chamar a sua atenção. Você tem que avaliar na tabela nutricional. Então, na tabela nutricional, os primeiros dois ingredientes, proteína concentrada, proteína isolada. Então, lá, aqueles dois primeiros ingredientes, é onde vai ter a maior quantidade, são daqueles dois primeiros. E aí você tem que entender se, eu não sei se esse aqui é a proteína, é whey, qual é o tipo de whey. Então, você vai lá nos ingredientes e vai conferir lá. E lá vai ter a composição lá. 2 medidas vai ter... X gramas, né? Então você precisa avaliar a tabela nutricional e não se prender àquela primeira informação que vem bem na frente, no rótulo, porque aquilo ali é para chamar a sua atenção. Chamar a atenção. Na verdade, é aquilo que está escrito lá atrás. Uma medida tem, a média é 20 gramas, 20, Sim. 25, depende do whey. Sim. É média de 20 a 25 gramas por medida ou por 2 medidas lá atrás está escrito. Sim. E aí aquilo ali já é de proteína líquida. Isso. Aí, muitas vezes, o valor nutricional desse produto, ele vai, óbvio que quanto maior o valor, maior o preço daquele produto, né? Então, muito maior do que a proteína, a quantidade de proteína, muitas vezes, você precisa avaliar a velocidade de absorção. É óbvio que é importante, a quantidade de proteína é muito Sim. importante, mas você precisa também avaliar esse outro ponto. Uma outra situação que você precisa avaliar dentro disso aí, é uma dica para você que nunca consumiu, é que antes de você comprar aqueles potão, né, aqueles potes enormes, você avaliar um sachê para você ver se é palatável para você, se você vai gostar do sabor, né? Eu, particularmente, gosto muito do neutro. Por conta o neutro, né, um sabor neutro, sem sabor, você consegue trabalhar ele aí com várias frutas, né, e mudar aí para não enjoar. Mas se você não enjoa, pode usar realmente o que mais lhe agrada, tá? Então, doutor Fábio, aproveitando aqui, vamos lá explicar para os nossos seguidores, né, qual é a diferença, quais são os tipos de whey que tem e quais a diferença entre cada um deles. Sim, vamos lá. Doutora, a senhora sabe disso muito melhor do que eu. Mas vamos lá, deixa eu tentar. Se eu errar aqui, a senhora me corrige e me complete, por favor. Não, na verdade, assim, você explica de uma forma que os nossos ouvintes entendam. Não precisa aqui falar forma técnica, nada disso. Tá, então vamos lá. Então vamos falar do que vem escrito no pote ali na parte da frente do whey, né? Que são vários tipos de whey que a gente encontra no mercado hoje. Muitas vezes nós temos dificuldade mesmo de comprar. Até a gente que às vezes conhece, se não observar ali, acaba se confundindo. Na verdade, muitos são rótulos, né? Só existem 3 tipos, né? Várias marcas, mais de 3 mil marcas. Mais de 3 mil marcas, mas eles colocam um monte de coisa que acaba confundindo a cabeça da gente. Mas você precisa estar atento a 3 detalhes. Isso aí. Que é o whey isolado, começando pela ordem, o whey concentrado, o whey isolado e o whey hidrolisado. Isso mesmo. Na verdade, o whey concentrado, ele nada mais é do que a proteína do whey, sem nenhuma separação. Ela contém a lactose, contém vários outros... A gordura, vários outros subprodutos do leite também. Uhum. Como se fosse, entre aspas, um leite desidratado. Sim. Certo? Um whey desidratado. Isso é o whey concentrado. Ele só concentra ele e fica numa forma... Como é que é a absorção dele? A absorção dele é mais lenta. Perfeito. Tá? Porque existem vários outros subprodutos do leite, então ela demora mais a absorver. E ele tem uma média de 30% a 80% de whey, vai depender da marca de cada um. Isso. E a gente precisa lembrar que os pacientes que têm intolerância à lactose, eles não devem tomar whey concentrado, porque ele tem a lactose. Tá? Outro ponto, pra gente já falar, né? Outro ponto, o whey concentrado, eles estão sempre naqueles blend, né? Blend, são os 3 tipos de whey, é aquele produto que já contém os 3 tipos de whey. E aí uma boa dica é para você ver lá na tabela nutricional, lá nos ingredientes, se você encontra a palavra concentrado. Se você tiver lá concentrado, você que tem intolerância... Se tiver lactose lá na não, o whey concentrado, ele já não toma, por conta que o whey concentrado, ele não foi retirado da lactose. Não foi retirado da lactose, pronto. Perfeito. O próximo tipo de whey é o whey isolado. Certo. O whey isolado, como a própria palavra fala, ele isola ele das outras substâncias. É um whey mais puro, né? Você contém ali uma média de 90% só de whey.
e 10% de outros ingredientes. Ele não é totalmente isento de lactose, mas a quantidade é muito menor. E a absorção dele é muito mais rápida, ela demora uma média de 1h30, ela já está na corrente sanguínea. Por quê? Porque ele foi isolado da maioria das outras estruturas. Principalmente gordura, Principalmente gordura, e também a lactose. Sim. Praticamente 90% dele é whey. Sim. Né? E ele tem uma absorção muito mais rápida do que o concentrado. Rápido. Então, a qualidade desse whey é muito melhor. Muito melhor. E uma diferença sutil do próximo whey, que na verdade é o whey hidrolisado, né? Na verdade, o whey hidrolisado, ele já ocorreu uma quebra da molécula do whey, então ela já uma quebra enzimática, né? A nível de laboratório, e esse whey hidrolisado ele tem uma absorção mais rápida ainda do que o whey isolado. Então, quando nós pensamos aqui a diferença entre o isolado e o hidrolisado, é simplesmente porque o hidrolisado ele já tem a molécula, foi ocorrida a quebra enzimática dele, ele tem a absorção mais rápida do que o outro. Então, esses basicamente são os 3 tipos de whey que a gente encontra hoje no mercado, as diferenças básicas dele. Isso mesmo. E aí a gente precisa lembrar para vocês que apesar de o hidrolisado, né, e o isolado, principalmente o hidrolisado, não conter lactose, já foi retirada ali as gorduras, né, a lactose, paciente que tem sensibilidade à lactose, muitas vezes ele não consegue consumir nenhum tipo desses 3 whey, e aí restando a opção desse paciente consumir colágeno. E aí depois a gente pode fazer aqui um episódio só para a gente falar sobre colágeno, né, os tipos de colágeno, né, chamar um colega para nos ajudar aqui. E aí, mas realmente é uma das indicações. Isso não é uma regra que todo paciente que tem intolerância não pode consumir, mas tem pacientes que têm uma sensibilidade maior que realmente fica mais difícil. A gente tem que ter a sutileza, né, porque o whey, na maioria, de uma maneira geral, ele tem um sabor ruim. Não é muito palatável, né? A maioria dos whey não é muito palatável, então você começa a tomar, você começa a enjoar, e às vezes a pessoa confunde aquilo, o fato de não querer tomar, com o fato da intolerância. Então tem que realmente ter essa sensibilidade para poder diferenciar. E aí entender também como é que você costuma ingerir seus demais alimentos, né? Por conta que aí consome um alimento realmente inflamatório, e aí vai achar que é whey, então você realmente saber como é que você está, seu cardápio para poder realmente avaliar. Se realmente aquele mal-estar que você está sentindo está relacionado ao whey ou outro tipo de alimento que você está consumindo no seu dia a dia. Perfeito, doutora. E aí, a gente pode aqui, doutor Fábio, aqui fazer um bate para lá e um bate para cá dos benefícios do whey, né? Porque muitas vezes a grande maioria só acha que é recomendável recomendado o whey para pacientes que estão na academia ou que está fazendo muitas vezes ganho de massa muscular, ou paciente que realmente quer ficar toda, né? Não. Então eu vou falar o primeiro. E eu posso falar aqui o segundo. Ganho de massa muscular. É verdade. É um dos mais comuns, né, benefícios que tem o whey, das utilizações do whey, é o ganho de massa muscular. Um ganho de massa muscular. Para aquela pessoa que está precisando seja por estética, ou seja para aqueles pacientes que já têm sarcopenia, os idosos. Então, para um paciente que precisa de ganho de massa muscular, o uso do whey é muito importante, porque realmente a proteína é a matéria-prima para a construção do músculo. Com certeza. Então nós precisamos E muitas vezes a pessoa já tem uma noção, já tem uma consciência que ela não consegue bater sua meta de proteína durante o dia. E ela lança a mão e introduz o whey ao seu dia a dia. Tanto para aquela pessoa, para aquele jovem, aquela pessoa que está na academia por hipertrofia, ou para aquelas pessoas de uma determinada idade que precisam de ganho de massa muscular, o whey pode ser utilizado também. Isso não mesmo. é só para o cara que quer ficar malhado, não. É para aquele idoso sarcopênico. Aquele idoso sarcopênico, aquele paciente que está obeso sarcopênico, porque também a gente tem a obesidade sarcopênica, né? Então, o paciente sarcopênico que tem uma pequena quantidade de músculo, é super indicado o whey para que a gente consiga aí adequar o nível de consumo de proteína dia dele. Perfeito. Dê um agora. Doutor. Segunda dica, paciente diabético.
O paciente diabético, ele precisa fazer um consumo adequado de proteína. Primeiro é que a gente vai trabalhar aí na normoglicemia. Então, e a gente vai também trabalhar no aumento da saciedade, tá? Então, esse paciente vai trabalhar dentro aí de um consumo adequado de proteína, onde ele vai ter uma maior saciedade com o menor consumo, muitas vezes, de carboidratos e trabalhando aí para manter uma normoglicemia dele. E além disso, o whey também melhora a sensibilidade à insulina. Poxa vida, isso! E o whey melhora, doutor Fábio, a sensibilidade à insulina. Por isso que ele deixa a normoglicemia, doutor Fábio. Por isso que ele leva a normoglicemia, doutora Patrícia. Isso mesmo. Outro. Antioxidante. Isso. Ele é um potente antioxidante porque ele auxilia na formação de um antioxidante injetável que nós produzimos naturalmente, né? Que é a glutatión. Sim. Né? Então, ele aumenta a capacidade nossa de produção de glutatión. Né? O glutatión é aquele glutatión que às vezes nós fazemos injetável lá na clínica também. Isso mesmo. Então, assim, nós temos esse hormônio produzido. Esse hormônio não, nós temos esse antioxidante naturalmente produzido e que ele pode ser potencializado através do consumo de whey protein também, principalmente quando a gente consome ele pela manhã. Isso mesmo. Ele auxilia bastante. Joguei a bola para a senhora agora, doutora. Bora lá. Bora ver quem vai pedir pinico. Ele trabalha na nossa imunidade. Isso mesmo. Na verdade, a gente produz, dentro do whey, nós temos duas proteínas, que são a beta e a alfa, albuminolactase, né? Onde eles trabalham diretamente no aumento da produção de macrófagos. Olha. Que são as células de defesa do nosso corpo. Perfeito. Então eles estão relacionados à imunidade. Minha vez agora? Perfeito. Minha vez? Sim. Já encerrou sobre a imunidade, então deixa eu pensar em outra aqui. Controle dos níveis de pressão, a senhora acredita? Ele trabalha no aumento da produção, na inibição, falhou a palavrinha agora. Ele trabalha na inibição dos fatores lá da angiotensina, porque muitos medicamentos, né, alguns dos medicamentos, eles faz aquele controle naquele processo angiotensina, né? E hoje já tem muitos estudos mostrando que o whey também faz esse controle. Então, pacientes que fazem um bom consumo ali, um bom aporte proteico, né, principalmente realmente proteína de alto valor biológico, você também tem o controle aí nesse processo aí de angiotensina. Além de trabalhar também os índices lipidêmicos, né? Baixa colesterol, triglicerídeos. Ele faz a parte aí da redução aí do LDL, né? Que é o colesterol oxidado, né? O colesterol ruim, né? Ruim, porque a gente precisa lembrar aqui que o LDL, ele é uma molécula, né? Oxidada, mas nós temos a macromolécula e a micromolécula. A macromolécula, ela não penetra, ela não entra, na verdade ela não penetra, não ultrapassa o capilar da artéria. E a micromolécula, ela ultrapassa. Essa é a perigosa. Essa é a Rita. É a malvada. É a malvada. Então, a gente tem, com o consumo de whey, olha os benefícios que ele nos traz, né? Então, são inúmeros benefícios. A gente precisa lembrar que a maioria dessas fórmulas, com queijos, com iogurtes, com aqueles leites, né? Aqueles complementos, né? Todos eles têm ali uma adição de whey protein. Mas a gente não deve lembrar que exatamente nada, substitui o leite materno. É importante a gente lembrar isso. As fórmulas infantis, né? Aquelas que é fórmulas, outra indicação, né? Que é outra indicação, por conta que ali tem ali uma quantidade de whey, né? A gente nas formulações já está incluso. Então, a gente não pode esquecer que o whey, dentro do whey, quando a gente vai pensar ali tanto nos aminoácidos essenciais como do não essenciais, a gente tem aquela cadeia ramificadas que é do BCA, todas elas contêm. E aí, dentro dessa cadeia ramificada, aí tem a leucina, a isoleucina, a valina, né? Que eles estão, né, compondo ali os aminoácidos, né? Que eles já estão introduzidos nessas fórmulas realmente para trazer aí o benefício nutricional, entendeu? Que elas precisam. E só reforçando que nada substitui o leite materno. Nada. Mas na inviabilidade do consumo do leite materno, existem já muitas fórmulas no mercado que já contêm o whey associado. Sim. A gente precisa lembrar também um outro ponto, já tentando que eu ganhe, né? Que eu cite mais benefícios, né? Não, mas você tem que me dar a minha oportunidade. Posso falar um? Pode, vai. Fica falando na minha frente e depois só para poder contar. Eu falei mais do que você, né?
nós estamos esquecendo dos pacientes operados. Quais? Bariátricos. Eu deixei essa pra ti, meu amor. Os pacientes de grande queimadura. Eu deixei doutora. pra você. Deixou pra mim, você não tinha lembrado, fala a verdade. Por que a gente utiliza os pacientes? Quais os benefícios, né? Os benefícios estão na cicatrização. Isso mesmo. No processo de cicatrização pós-operatório. Ele é um grande, potente, né, restaurador, né, reparador. No processo de cicatrização nos pacientes de grande queimadura, que eles têm um catabolismo muito alto, então esses pacientes precisam de muita proteína. Sim. Então é muito importante que esses pacientes consumam realmente o whey. Qualquer tipo de proteína, mas o whey, ele serve bem para esse propósito. Lembrar que um paciente pós-operatório de bariátrica, ele tem um consumo muito pequeno de alimentos, de uma maneira geral, não só principalmente de proteína, que a proteína realmente, às vezes ela fica indigesta, de difícil fazer a digestão, então esse paciente acaba consumindo menos proteína ainda no dia a dia, então a suplementação com whey é fundamental para esses pacientes. E muitas vezes esses pacientes pós-bariátrico, eles nauseiam, enjoam, né? Começa a desenvolver a intolerância por esse whey, por conta que o consumo é muito grande nos primeiros meses, né? Associa ali. Então, você precisa procurar a sua equipe para que você faça a substituição, muitas vezes, por um tipo de colágeno, para que você consiga aí trabalhar e bater sua meta de proteína durante o dia. Uma coisa que é minha, não vou esquecer, é que auxiliar nas dietas, nos cardápios, né? Então, você trabalhar o consumo de whey, você ajuda na produção aí de GLP-1. GLP-1 é nosso Ozempic endógeno, né? Produzido Ozempic natural, né? O endógeno é o natural, que a gente produz principalmente pela manhã. Então, o consumo e o ajuste do nível de proteína trabalha também dentro dessa produção, aí, essa indução aí ao aumento da produção de GLP-1. Então a senhora está me dizendo que se eu tomar o whey de manhã, eu vou estar produzindo GLP-1, que é o Ozempic natural. Isso mesmo. Eu vou economizar o dinheiro do Ozempic. Depende. Não, a gente nada substitui, a gente tem todo um processo, né? Então a gente precisa... são ajustes, né? A gente vai precisar colocar 2 pontos. Primeiro, um paciente que está dentro de um processo de obesidade e ele está num processo de redução desse peso, ele não pode deixar o Ozempic até ele chegar ali, ou muitas vezes ficar tomando por conta que é uma doença. Doença crônica. Né? Uma doença crônica. Agora, se você está dentro do seu peso e você quer realmente parar e trabalhar, você consegue. Fazendo atividade física, você consegue sim. Perfeito. Então, realmente são grandes os benefícios e é interessante que você trabalhe esse consumo de proteína diariamente para que você realmente tenha não um corpo, mas sim saúde. Eu lembrei de mais um aqui, mas eu não vou falar não, porque eu vou deixar para a senhora ter falado o último. Não, pode falar. Porque depois desse não vai ter mais nenhum, aí a senhora vai ficar por último. Vamos ver. Vamos ver, então? Vamos ver, posso falar. Ele funciona como um coadjuvante no tratamento do câncer. Isso mesmo, verdade. Por que coadjuvante? Veja bem, não é tratamento de câncer, né? Quando nós usamos o whey protein, nós diminuímos automaticamente a inflamação por conta do glutatião que a gente falou, e o câncer, nós sabemos hoje que ele está muito relacionado ao processo inflamatório do nosso organismo como um todo. Então, só nisso ele já age como um coadjuvante. Além disso, para aqueles pacientes que também fazem radioterapia e quimioterapia, costuma se suplementar com whey por conta da diminuição da ingesta de alimento, de maneira geral. É interessante que esse paciente faça uma suplementação sim com whey. Olha só! A senhora acha que eu não estudei? Estudei bastante para essa aula de hoje. Ai, que legal. Aprendi muito. E aí, vamos encerrar? Deixa eu dar minha coisa aqui rapidinho, tá? Vou procurar aqui. Ela não quer ficar por último, é branco. Tá, deixa eu procurar aqui. Deixa eu perguntar de novo, então. Se vamos encerrar, calma, e você vem. Calma, e você vem, claro que não, doutor. Quando você vai falar? Doenças hepáticas. Doenças hepáticas. Então, doutora, podemos encerrar então, depois desse meu último aí, que eu acho que não tem mais? Encerra ou não, pessoal? Claro que não, doutor Fábio. Doenças hepáticas, na verdade, o whey protein, ele funciona, ele trabalha como um grande regenerador do fígado.
Então, em pacientes que têm esteatose hepática, não alcoólicas, né, as hepatohepatites, né, então a gente tem uma grande indicação no uso de whey protein por conta de toda essa indicação que ele tem esse processo de regeneração, imunidade, fortalecimento do sistema. Olha só. Melhora a gordura no fígado. Na verdade, reduz, né? Reduz a incidência, não, reduz a gordura hepática. A gordura hepática, visceral, olha aí. E aí, mais algum? Pessoal, como eu sou adepto daquele ditado que diz: eu quero ser feliz, eu não quero ter razão. Não, e a gente precisa terminar esse episódio, né? A gente precisa terminar esse episódio. Eu não quero ter retaliações hoje à noite em casa. Ah, então, bonitão. Ó, bati na madeira, diz isso, a senhora ficou com o último. Parabéns, doutora Patrícia. Fora, vamos lá. Na verdade, pessoal, brincadeiras à parte, hoje foi muito legal para vocês saberem a importância do consumo de whey, para vocês saberem ir na loja de suplementação e quais são os tipos de proteína, de whey protein que vocês vão buscar. Lembrando que nós não temos hoje no mercado somente o whey derivado da proteína do soro do leite, nós temos o whey para pacientes veganos, como o whey de ervilha, o whey da proteína da batata, tá? Nós temos aí também o whey da proteína que tem a proteína da carne, tá? Então, vocês já conseguem utilizar, na verdade, vocês já conseguem encontrar esses tipos de whey, e aí vocês vão muito pelo rótulo, não vão pela parte da frente, busque a quantidade de proteína, os ingredientes... Por porção, né? Os ingredientes que estão compostos naquele produto, tá? E aí, realmente, a qualidade é muito interessante vocês avaliarem, não só a quantidade de proteína, mas a velocidade de absorção desse produto. Isso tem uma interferência muito grande de qualidade dentro da absorção que você vai ter, tá? E proteína, como a gente falou, a ideia de trazer aqui, por conta aqui, para justamente a gente quebrar essa imagem de que o whey só funciona para quem quer ganhar massa muscular. Mas sim, é muito além de um corpo, é para quem realmente quer saúde. Então, o consumo de proteína, o consumo de uma alimentação adequada, justamente traz a você tudo o que você busca, uma qualidade de vida e um bem-estar. Tá? Eu agradeço vocês aqui mais uma vez aqui por estar, agradeço aqui o meu parceiro de sempre, o Dr. Fábio, tá bom? Continue aí nos seguindo, meu Instagram é @doutorapatriciasantiago_, tá? E aí vocês podem seguir o nosso canal, ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades, tá? E eu espero você na próxima, hein? Muitíssimo obrigado também, doutora Patrícia, o conhecimento hoje foi amplo, né? A gente faz esse bate-bola, essa brincadeira aqui só para não ficar muito carregado. E é isso aí, né? Eu faço das minhas palavras as palavras da doutora Patrícia as minhas palavras, né? O whey está muito além de um corpo perfeito, é saúde. Sim. E continue nos assistindo, se inscreva no nosso canal, né? Clique lá o sininho para receber as notificações e me siga também no Instagram, doutor.fabio.rodrigues.manaus. Um abraço e até a próxima.